Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente tem curiosidade, que é sobre o meu pedido de casamento. Só para contextualizar vocês um pouco, eu passei por um momento muito complicado na minha vida quando eu recebi o diagnóstico de um câncer da tireoide. Quem tiver interesse em assistir, é um dos vídeos mais recentes aqui do canal. Só que no meio de todo esse processo muito delicado, eu tive uma outra surpresa, só que dessa vez boa, que foi o meu pedido de casamento. Era uma sexta-feira, dia 18 de setembro, uma sexta-feira sombria e chuvosa. Eu estava indo até o laboratório pegar o resultado da minha biópsia. Eu vinha fazendo o acompanhamento, as consultas nos médicos aqui de Belo Horizonte, mas a punção eu tive que fazer em Brasília porque eu precisava voltar para retomar o trabalho. Eu fiz a punção e daí a 10 dias sairia o resultado. Nessa sexta-feira, então, eu fui juntamente com o Luciano até o laboratório para pegar o resultado da biópsia. Por mais que eu já tivesse uma grande expectativa de que desse positivo, de que fosse um tumor maligno, como de fato foi, eu ainda tinha muita esperança de que não fosse. Mas infelizmente não. O resultado deu que eu estava realmente com câncer de tireoide, do tipo papilífero. Meu mundo caiu, mas caiu mesmo, assim. Como eu disse, por mais que você ache, e já vem outras pessoas, os médicos vêm dizendo que realmente pode ser aquilo, você se agarra numa esperança. Quando vem um diagnóstico decisivo, assim, realmente você perde o chão. E foi o que aconteceu. Eu acho que eu não conseguia nem respirar, eu só chorava, a vida perdeu a graça, eu só vi um cenário horroroso na minha frente e tal. E assim, todos os planos do final de semana pra mim tinham ido por água abaixo. Aí a gente entrou no carro, o Luciano falou, na época eu morava sozinho em Brasília e ele morava com os amigos em outra casa. Nesse mesmo final de semana, num domingo, a gente teria uma apresentação do Cirque du Soleil lá em Brasília, que a gente já tinha comprado. Então ele falou, vamos lá em casa pra gente pegar os ingressos, que aí eu já vou pra sua casa hoje e a gente fica lá o final de semana, né? Ele queria me amparar, tá ali do meu lado, para aquele momento realmente ruim que eu tava passando. Falei, então vamos. E eu fui assim, sabe o que é nem ver o caminho, eu fui deitada lá no banco, chorando, realmente chorando muito, assim, eu me senti muito mal, super angustiada, nossa, sem nenhuma perspectiva naquele momento. E aí a gente chegou na casa dele, era até uma distância muito grande entre o laboratório e a casa dele, e a gente chegou, eu nem desci, esperei ele lá, pegar as coisas dele, pegar os ingressos e fiquei no carro, olhando pro lado, assim, super consternada mesmo. E aí em casa eu tive que dar notícia pra minha família, fiquei ainda mais abalada, chorando muito o tempo todo, assim, realmente sem rumo, até que eu falei, eu quero ir pra cama, eu quero deitar, sei lá, amanhã de repente acordar diferente e tal, e aí o Luciano falou, então tá. Até que eu tava realmente arrumando ali minhas coisinhas pra dormir, e aí de repente o Luciano põe a mão assim debaixo da cama, tira uma caixinha e fala, eu realmente já tinha a intenção de te pedir em casamento, até que nesses dias eu me dei conta de que independentemente do que tivesse que passar, eu quero passar com você. Aquilo pra mim, vocês não têm noção, eu não sabia se eu chorava de alegria, se eu chorava de tristeza, se eu chorava de surpresa, porque eu realmente não esperava aquilo jamais. Não teve prova de amor maior no mundo do que ele, sabendo do que é um diagnóstico como esse, passar por o que normalmente se passa quando se tem um câncer, e ele topar aquilo a qualquer custo comigo, sem pensar no futuro. Realmente, eu não sei dizer qual foi a sensação daquele momento, eu fui do céu a não sei onde, assim, de êxtase mesmo, mas ao mesmo tempo super triste com a notícia, foi um misto de emoções. O bacana disso tudo foi que no dia seguinte eu tive a chance de dar uma outra notícia, uma nova perspectiva daquela situação para minha mãe, contando para ela a notícia agora boa do meu pedido de casamento. E aí depois disso, a gente decidiu que para o meu pai, eu já conheço a figura, a gente queria dar a notícia pessoalmente. Então a gente se programou para vir a BH para que o Luciano fizesse o pedido de casamento diretamente para ele, como manda o figurino. Chegando em BH, a família estava toda reunida, claro que tinha aquela sensação um pouco ainda estranha do diagnóstico e tal, mas
A minha mãe e a minha irmã, que já sabiam da notícia do pedido de casamento, elas estavam muito felizes com isso, elas já amavam o Luciano. E o meu pai, que ainda não sabia, que a gente lá, cheio de dedos, que a gente realmente decidiu seguir ali um ritual. Tava todo mundo ali na sala, meu pai lendo um jornal, ele tava até com óculos assim, meu pai bigodudo, com uma cara meio brava, sabe, gente? Quem conhece sabe disso. Aí ele tava lendo o jornal, aí o Luciano chegou lá todo ensaiando, a gente rindo, eu e minha irmã, assim, a gente morrendo de dó dele, ele todo embaraçado, ele vai, fala desse jeito, não, fala assim assado, eu não, agora fala desse jeito, aí ele, para, não quero que ninguém me fale como falar, que eu vou falar do meu jeito. Aí ele chegou lá, seu Antônio João, pois é, e tal, aquela coisa, e fez o pedido pro meu pai. Aí meu pai, lendo o jornal, estava, botou o óculos na testa, olhou assim, vocês não acham que tá muito cedo, não? Aquilo foi tão tenso, mas ao mesmo tempo tão engraçado. E a sorte foi que a minha mãe super quebrou o gelo e falou, pouco tempo como assim? Se você me pediu em casamento quando a gente tinha 6 meses de namoro. E eu tava com 9 meses de namoro. Então assim, aí ele, foi? Aí ela foi. Acabou que ajudou muito a quebrar o gelo e tal. Meu pai ali mais na dele e tal, mas acabou que o clima foi bem bacana e no final deu tudo super certo. E a continuação dessa história vocês já sabem. Eu completei 5 anos de casada. O tema casamento é um carro-chefe hoje no Anitta por conta do meu casamento e por aí vai. E apesar da euforia, da alegria, eu estava extremamente receosa de saber se eu conseguiria passar por uma empreitada de preparativos de casamento, passando por um tratamento de uma doença como o câncer. Então eu expus isso para o médico para saber se eu podia marcar a data, se realmente era o momento adequado e tal. E aí ele simplesmente falou, é vida que segue, marque sua data de casamento e seja feliz. E aí, exatamente 1 ano depois do meu pedido de casamento, eu estava casada e poucos meses depois eu tinha recebido o diagnóstico da cura. Bom, gente, esse foi um momento muito especial para mim. Inclusive, foi a partir do meu pedido de casamento que eu dei o start para a criação do Anitta, o que me faz ter ainda mais orgulho da nossa história. Eu espero que vocês tenham gostado da história do meu pedido e encontro com vocês no próximo vídeo. Até lá!